Irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, nós estamos mais uma vez na nossa Escola Bíblica Dominical, nossa EBD. Eu sei que aos poucos os irmãos vão entrando, né, e também está sendo transmitido pelo Facebook e pelo YouTube. Então os irmãos mandem, por favor, para outros irmãos, né, o link para que todos entrem. Vamos participar nesse dia especial, Dia das Mães, né, da nossa EBD, lição 5 da nossa revista, que tem como um assunto muito importante: por que Deus permite o mal? Se Deus existe, nós somos a igreja dele, e às vezes o crente passa por momentos difíceis, o mal chega até a nossa tenda, até a nossa casa. Por que o mal existe? Por que Deus então não erradica esse mal, acaba com o mal? Né? Quem conhece a Bíblia sabe que lá em Gênesis, né, quando Deus fez, né, o Jardim do Éden, fez o Jardim do Éden sem pecado, sem mal. Mas já existia o mal, porque, né, milênios antes, Satanás já existia, já tinha sido expulso do céu. Mas a pergunta então é essa: por que Deus permite o mal? E eu quero então com os irmãos discorrer desse assunto ao longo da nossa escola bíblica dominical, que é, e eu quero repetir, a maior e a melhor escola do mundo. Então eu peço aos irmãos que vocês despertem os outros irmãos aí, compartilhem aí, irmão, olha, já começou a nossa EBD. Já está no ar a nossa EBD, o irmão já começou e vamos ter a nossa escola dominical. Amém? Hoje nós não teremos aqui, né, equipe de louvor, mas durante, né, a nossa lição nós vamos colocar alguns vídeos de louvores. Ao invés das irmãs cantarem, haverá clipes de louvores para os irmãos, para não cansar os irmãos, para não enfadar os irmãos, e nós sempre estaremos então lecionando e tendo um louvor, um período de adoração. Amém? Então, será assim a nossa escola bíblica dominical de hoje. Em vez de ter a equipe de louvor, serão os louvores aí pelo YouTube. Amém, meus irmãos? O irmão vai colocar para nós aqui. Então, nós vamos orar agora, dando início à nossa escola bíblica dominical. Crente sem conhecimento de Bíblia tende a perecer. Crente sem conhecimento de Bíblia, ele erra, e errar leva ao pecado, e o pecado leva à morte eterna. Então nós temos que ter essa consciência de que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Precisamos saber, conhecer a nossa espada para manusear. A arma do cristão é a espada. E nós temos que ter essa consciência, né, esse entendimento de que precisamos, né, conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. A Bíblia mesmo nos exorta a isso. Amém? Vamos orar então? Santíssimo Deus, nesse momento, Senhor, nós iniciamos a nossa EBD. Vamos aqui, Senhor, ministrar a Tua palavra, meu Deus. Palavra de conhecimento, palavra de edificação, palavra de exortação, palavra de exortação. Sabemos, Pai, que quanto mais conhecemos o Senhor, mais nos aproximamos de Ti. Por isso eu te peço, Pai, abre as nossas mentes, dá-nos sabedoria, Senhor, entendimento para compreendê-la na sua essência. Que nós realmente, Senhor, sintamos ser edificados pela Tua palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra, Senhor. E nós ouviremos a Tua palavra e nós estudaremos a Tua palavra. Eu peço a Tua bênção para cada lar, para cada irmão, cada irmã que estará participando conosco dessa escola. E também das nossas famílias, todos nós estamos aqui, Senhor, preparando essa emissão desse vídeo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Ser conosco, Pai, também, Senhor, dá uma bênção especial para as mães que hoje se comemoram o seu dia. Que todas as mães, Senhor, não só aqui de Volta Redonda, não só no estado do Rio, ou do Brasil, ou do mundo, Senhor, todas as mães recebam, Senhor, a Tua bênção, Senhor, a Tua misericórdia, o Teu amor, algo especial sobre os seus corações, que elas recebam, Senhor, o Teu conforto, o Teu consolo, a Tua edificação, o Teu amor, o Teu poder. Pai, seja conosco nesta manhã, é o que nós te pedimos, agradecidos, em o nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então começar nossa lição. Depois, eu não sei se os irmãos forem entrando aí, se tem como colocar para eu ver aqui depois, né? Amém? Nós vamos então começar nossa lição. Por que Deus permite o mal? Por que Deus permite o mal? É a nossa lição desta manhã. Lição de número 5 da nossa revista. Se você pegou a sua revista, você pode abrir e acompanhar conosco aí. Por que Deus permite o mal? Muitas pessoas se perguntam, né? Mas se Deus está conosco, Ele existe e Ele tem poder para acabar com esse mal que existe por aí,
Por que ele permite, então, que esse mal aconteça? Nós vamos entender isso depois de explanar toda a lição, mas eu gostaria da sua atenção, não desvie sua atenção, fica conosco, fica juntinho conosco aqui, para que você também tenha essa resposta para dar quando alguém te perguntar, quando alguém te indagar. Mas por que Deus permite o mal? Por que ele não acaba com o mal de uma vez? Ele vai fazer isso. Deus tem o seu tempo certo, ele vai fazer isso. Amém? Mas nós vamos entender um pouco esse porquê. Amém? Vamos então ler aqui o texto-chave. Diz assim o texto-chave da nossa lição desta manhã. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Verdade teológica. Jesus a ninguém julgou na sua primeira vinda, mas deixou aberto o manual da justiça para o dia do juízo. Aleluia. Leitura bíblica congregacional. Isaías capítulo 45, versículos de número 6 ao 12. Isaías 45, versículos 6 ao 12. Para que se saiba desde o nascente e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai: que é o que geras? E à mulher: que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz nela a terra e criei nela o homem. Eu o fiz, as minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Meu Deus, aqui nessa leitura bíblica congregacional, nós vemos Deus chamando para si a autoria. Não, fui eu que criei, eu quem fiz. Então a gente já começa a entender por que Deus permite o mal. Ele é Deus. Nós já falamos aqui em aulas anteriores que Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Criador. E não podemos tentar comparar Deus com o ser humano. Falamos também já isso aqui em outras aulas. Então, ele sendo Deus, ele tendo a autoria, o autor e criador de todas as coisas, de todas as pessoas, de tudo que existe, quem criou foi Deus. E se ele criou, ele formou, e ele chama para si, pode o homem querer indagar a Deus alguma coisa? Pode a criatura indagar ao Criador o porquê disso, o porquê daquilo? Ele diz que é caco de barro, é uma referência a nós que fomos formados pelo barro. Pode o barro dizer ao oleiro: olha, por que me fazes assim? Ou por que me dás esta forma tal? Eu quero a forma quadrada. Não, não pode. Então, ele é Deus. E começando a entender esse chamado de Deus para si, de que ele é Deus, ele pode fazer todas as coisas quando quiser, onde quiser, da maneira que quiser. Ele pode fazer todas as coisas. E ele pode, inclusive, permitir o mal, onde ele mesmo diz aqui. Mas por que ele permite o mal? É essa a intenção nossa essa manhã, que nós entendamos. Por que Deus permite o mal? Já entendemos que ele criou todas as coisas, entendemos que ele é Deus. Entendemos que ele é Senhor. Então, por que Deus permite o mal? É isso que nós vamos discorrer agora, através da elucidação textual. Nós vamos parar de vez em quando para ter um louvor, né? E você, por favor, aí divulgue no grupo aí, para que os irmãos também entrem e participem da escola dominical. Está friozinho, né? O edredom está quentinho, está gostoso. Nós sabemos disso. Mas a obra de Deus não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Amém? Elucidação textual. O versículo 6 liga os demais à promessa de libertação de Judá do cativeiro babilônico.
por meio de Ciro, rei da Pérsia, que ainda não era uma potência militar. Deus está usando uma linguagem bastante contundente através do profeta Isaías para mostrar ao seu povo em rebeldia. Mostrar ao seu povo em rebeldia. Por que Deus permite o mal? Ele então ensina, mas o povo, quando está em rebeldia, começou a entender? Começamos a entender então por que Deus permite o mal? Que ele, o próprio Deus, traria o mal sobre eles. Deus avisa, Deus exorta, Deus fala antes, olha meu povo, vigiai, orai, não cometeis pecado, anda nos meus caminhos, né? Daqui a pouquinho eu vou ler para vocês Deuteronômio 28, alguns versículos, para que você entenda por que Deus permite o mal também. A paz e a luz são criações de Deus, e são opostas ao mal e às trevas, não física, trazidas à existência pelo pecado humano. Mas no versículo 7, está claro que Deus usa esses agentes para dar a cada um segundo suas atitudes. Ele mesmo permitiria a guerra e a derrota de Judá. Mas Judá é o seu povo, Judá pertence a Israel. Por que então Deus permitiu que aquele povo que ele separou, povo que ele mesmo criou, povo que ele tem um amor muito grande, Israel é a menina dos seus olhos, mas ele permite que esse povo fosse cativo na Babilônia. Por quê? Por causa do mal, por causa do pecado que esse povo estava cometendo. Deus exorta, Deus alerta. Povo meu, vigiai, anda nos meus caminhos, obedece os meus estatutos, anda em conformidade com a minha lei. Mas as pessoas não davam ouvido. Ele falou, mas será que o profeta é de Deus mesmo? Será que aquilo foi voz de Deus mesmo? Então Deus exorta a que façamos a sua obra, Deus exorta e nos ensina que nós andemos nos seus estatutos, nos seus caminhos, mas o povo vai negligenciando. Então, na realidade, ele permite o mal, mas a própria pessoa busca o mal com as suas mãos, com as suas ações, e permitindo que Deus, então, interfira, permitindo que a pessoa passe por tribulações e por lutas. E nós vamos falar sobre isso muito ainda nesta manhã. Amém? No versículo 8, o profeta mostra o que produz salvação da parte de Deus, justiça divina dos céus e a aceitação na terra. Há uma repreensão quanto ao contender com Deus e com os pais, como atitudes reprováveis e que impedem que se obtenha uma mente aberta para entender os caminhos de Deus com relação ao trato com o seu povo e as nações. Essa é a elucidação textual. Ou seja, Deus tem um trato com o seu povo, Deus tem um trato com a nação. E isso nos faz, meditar sobre o porquê Deus permitiu, então, essa pandemia, por que Deus permitiu, então, que viesse esse vírus, e aí fechasse aí as portas do mundo. Por que Deus permitiu, então, que viesse esse mal até nós? Será que isso não nos faz entender que é por causa do pecado do povo, como foi aí o Brasil nesse carnaval, como tem sido aí o pecado de adultério, fornicação, idolatria ao redor do mundo, pessoas adorando qualquer coisa? Será que não é a desobediência? Então chega um ponto que Deus permite que o mal chegue até nós. E por que não o vírus? E assim acontecia com o próprio povo de Israel. Vocês não vão me obedecer, não? Ele primeiro manda os seus profetas. Então, ele avisa, ele exorta, ele ensina. Povo meu, volta para a minha palavra. Volte para os meus caminhos, volte para os meus estatutos, obedeçam os meus estatutos. Mas as pessoas dizem, não, eu não quero ouvir, eu quero continuar no meu pecado, eu quero continuar na minha idolatria, isso, naquilo e aquilo. Então Deus fala, então agora eu vou interferir, eu vou permitir que o mal chegue até vocês. E é o que aconteceu. E eu quero, antes de ler a introdução, eu quero chamar a sua atenção para Deuteronômio capítulo 28. Olha bem, eu vou ler apenas uns 3 ou 4 versículos só. Deuteronômio 28, versículo 1. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno,
O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Olha o que Deus falou para o povo dele, o povo de Israel naquela época. E será que se ouvires a voz do Senhor, dar ouvidos à voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno. Guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor, que eu te ordeno. Ele não está pedindo. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Falou, Israel, se vocês obedecerem a minha palavra, os meus estatutos, e guardarem e obedecerem, que eu estou ordenando, eu não estou pedindo, eu estou ordenando. Ah, o que acontece? Aí vem as bênçãos, todo o capítulo 28, do versículo 1 ao 15, vem as bênçãos de Deus. Todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. E por aí vai. Agora, se não obedecer, aí a gente pergunta, por que Deus permite o mal? E se não obedecer? Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então Deus avisa, anda na minha presença, segue os meus estatutos, serão abençoados, prosperarão, multiplicarão as tuas ovelhas, os teus pastos, tudo será bendito sobre ti. Tudo será bênção sobre a sua vida, quando me obedecerdes. Mas, tem o outro lado. Aí nós entendemos por que Deus permite o mal. Versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te alcançarão. Deus falando. Então, o mal está condicionado à minha obediência a Deus. Se eu obedeço o meu pai, eu era criança, meu pai falava, meu filho, não faça isso, não faça aquilo. Eu não fazia, eu era abençoado. Mas se eu não obedecesse, eu apanhava, levava uma chinelada ou tudo mais. Então, assim é o nosso Deus. Então a gente começa a entender porque Deus permite o mal. Ele mostra o caminho certo, ele avisa, ele orienta. Se nós errarmos, ele chama atenção. Se não dermos ouvidos, virá sobre nós o castigo de Deus. E creio eu, Deus está permitindo esse tipo de castigo atualmente, porque o mundo precisa se despertar perante Deus. O mundo precisa se despertar diante de um Deus que tudo pode. O mundo precisa acordar para a realidade do Evangelho de Jesus Cristo. As nações que são mais abençoadas são aquelas que têm temor a Deus. São aquelas em que há um povo que ora, que clama, que busca. Então, temos que nos ater a isso. Amém, meus irmãos? Eu vou ler a introdução e logo após a introdução, eu vou chamar aqui um louvor que vem através do YouTube. Não se assustem. Hoje nós não temos aqui irmãos para nos acompanhar. Então, na hora do louvor, entrará um vídeo do YouTube, que é um louvor de 4 minutos. E esses louvores é que vão nos acompanhar hoje aqui, né? Porque a cada tópico eu vou parar para ter um louvor para os irmãos adorarem ao Senhor, para os irmãos descansarem, para não ficar só eu falando e não enfadar os irmãos. Eu não quero enfadar os irmãos, eu quero levar conhecimento até você. Amém? Então vamos ler a introdução e logo após a introdução nós teremos um louvor para você acompanhar, para você assistir, para você adorar a Deus, adorar ao Senhor. Estamos na presença dEle. Estamos na presença de Deus. Amém? Introdução. O contexto é de severa repreensão quanto aos pecados de Judá e Jerusalém. Então, o contexto da nossa leitura de hoje, Isaías 45, 6 ao 12, né, é de repreensão quanto aos pecados de Judá e Jerusalém. Mesmo sendo no tempo do bom rei Ezequias, havia adoração a falsos deuses. Povo de Israel adorando falsos deuses. Então você vai entender o porquê que Deus vai permitindo o mal. O próprio povo dele, que ele escolheu, que ele selecionou, que ele fez
sinais e maravilhas e milagres e curas. O próprio povo dele estava em idolatria, mesmo sob o reinado do rei Ezequias. Então havia adoração a falsos deuses e alianças militares com pagãos, onde o povo colocava a sua confiança. Deus falou para não se misturar com o povo pagão, não se misturar com o povo idólatra, mas mesmo assim havia a mistura com o povo idólatra. Olha só, é a desobediência. E às vezes não se entende. E queremos julgar Deus. Mas por que Deus faz aquilo? Por que Deus é tirano? Por que Deus manda matar? Por que Deus pune? Por que Deus condena? Vamos entendendo. Ele mostra o caminho certo. Ele ensina. Ele é Senhor. Ele é Deus. Já falamos aqui no início. Ele é Deus. Ele pode todas as coisas. E o mundo não tem se apercebido disso. O mundo está negligenciando essa realidade. Antes de sua entrada em Canaã, Deus já havia mostrado aos israelitas que quem os guardava era Ele próprio. O povo só prevalecia nas guerras por causa do poder de Deus, porque havia obediência a Deus, porque estava sob a direção de Deus. Então o povo prevalecia em Canaã. Mas quando o povo pecava, o que acontecia? O exército, por mais preparado que fosse, perdia a batalha. Então, a nossa bênção está direcionada, está alicerçada em obedecermos a Deus e a sua palavra, em andarmos em seus caminhos, em obediência. Seu exército deveria ter apenas infantaria para que eles não se apoiassem na força dos cavalos e carros de guerra, e se esquecessem disso. Segundo o relato bíblico, principalmente Salomão desobedeceu a essa ordem, em um tempo de muita prosperidade, derivada da bênção de Deus, sobre o reinado dele e de seu pai Davi. É o que acontece. Às vezes, quando está tudo bem, está indo tudo bem, está uma maravilha a sua vida, é aí que você ora menos. É aí que você reconhece que menos Deus pode fazer sobre a sua vida. Não, eu tenho porque eu comprei. Eu só comprei a casa na praia porque eu tenho dinheiro. E se eu tenho dinheiro porque eu tenho um bom emprego. Eu tenho um bom emprego porque eu estudei, eu me formei. Amém. Tira Deus da sua vida para ver se você consegue isso. Você pode até conseguir bênçãos temporárias, provisórias, mas a bênção de Deus, a paz de Deus, a bênção de Deus e a paz de Deus, isso aí só vem com a obediência. Amém? Então, um som aqui. Amém, Gabriel? Mexer com técnica é isso mesmo, irmãos. Um som aqui diferente, amém. Já está arrumado ali. Glória a Jesus. Então, a bênção de Deus, ela vem sobre a vida daqueles que andam segundo os estatutos de Deus, segundo a obediência a Deus. Amém? Vamos continuar aqui e daqui a pouquinho nós vamos ter um louvor. A perda da confiança em Deus em tempos de abastança parece ter trazido a busca de socorro nos novos meios de proteção. Mas Israel havia sido dividido em dois reinos rivais, com consequente diminuição do exército, agora dividido também. Quanto mais abençoado você está, parece que a gente ora menos e busca menos. É aí que a gente tem que pensar, se eu estou sendo abençoado é porque Deus está sobre a minha vida. Se eu sofro lutas, mas eu venço as lutas, é porque Deus está sobre a minha vida. Se eu canto bem, se eu prego bem, se eu ensino bem, se eu oro pelos enfermos e são curados, é porque Deus está sobre a minha vida na pessoa do Espírito Santo. Então, é a hora que a gente tem que orar, é sempre, é constantemente. A gente ora mais quando as lutas vêm. Nunca o mundo orou tanto a Deus como agora, porque a pandemia está aí e só Deus pode tirar. Ou só Deus pode dar a sabedoria a alguém para que venha uma cura. E creio em Deus que isso virá no momento certo, quando Deus falar, agora é a hora de eu abençoar a igreja, agora é a hora de eu abençoar o meu povo. Temos que estar atentos a isso. Temos que estar atentos, né, à nossa obediência aliada à mão de Deus. Ele vai abrir suas mãos, Ele vai nos abençoar, mas eu tenho que ter o comprometimento e a responsabilidade e a consciência de que se eu estou muito bem na minha vida é porque Deus é comigo. Porque Deus está comigo. Aí é que eu tenho que orar mesmo. Senhor, muito obrigado. Mas, Senhor, eu vou interceder por aqueles que não têm o que eu tenho. Eu vou interceder, vou orar por aqueles que necessitam. E o povo, nessa época, acomodou. Estava muito bom. Ah, tá bom? Não está orando a mim, não? Ah, está buscando idolatria? Estão criando Deus pelas suas mãos aí? Fazendo ídolos, fazendo estátuas. Altares. Então, agora vem o mal.
aí o mal é permitido chegar até o povo dele, e isso aconteceu. Já não havia tantos cavalos e carros para se apoiarem. A solução foi fazer alianças com antigos inimigos pagãos para tentar vencer os atuais inimigos, também pagãos. Essas alianças envolviam casamentos mistos, proibidos por Deus na lei de Moisés, a aceitação de deuses estranhos a Israel e acordos comerciais. Como o Deus de Israel vê isso? O povo fez justamente tudo aquilo contrário ao que Deus tinha falado. Lembra que nós lemos lá em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio 28, 1 em diante, até o 14, mostra tudo que Deus fala. Se fizeres, se obedeceres, se andares, serão abençoados, crescerão, multiplicarão suas vacas, seu pasto, seu gado, tudo na sua vida prosperará. Deuteronômio 28 ao 14. A partir do 15, ele fala, mas se não fizeres isso, se não andares, então virão as maldições sobre as suas vidas. Então, por que Deus permite o mal? Por causa da desobediência. Por causa da desobediência. E nós sabemos que um dia tudo isso passará. Nós estaremos com o Senhor eternamente, vai acabar tudo isso, mas ainda não é o momento. Ainda estamos na terra, somos a igreja do Senhor, e Ele conta conosco para que outras pessoas também venham ao conhecimento da verdade. Como o Deus de Israel vê tudo isso? Ele envia seus mensageiros para avisar que há um desvio. Ô meu povo, vocês estão desviando da minha palavra, estão desviando dos meus estatutos, estão saindo fora, né, das minhas diretrizes, da minha lei, estão desobedecendo a minha palavra. E isso é um perigo. Ele é soberano sobre a história humana, mesmo que seja uma história de pecado e rebelião contra ele. E ele determina o castigo e deixa a porta da redenção sempre aberta. Foi assim que aconteceu. Ele mostra e ele pune. Mas mesmo punindo, mesmo permitindo o mal que havia sobre o povo de Israel, e também permite hoje, se a igreja não andar nos seus caminhos. Imagina uma igreja andando torta, desviada da direção que ele mesmo estipulou. Ele vai permitir que venha o mal. Então, por que Deus permite o mal? Por causa do homem. O homem que faz com que Deus se mova de uma forma que não agrada a ele, mas ele vai permitir o mal para que esse homem se conserte e volte ao caminho da retidão. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Estamos de volta então. Então, todas as vezes que a gente parar aqui é para que os irmãos possam adorar o Senhor com esses louvores maravilhosos que o Gabriel está separando aqui para nós. Amém, irmãos? Vamos continuar então? Nós estamos falando, estudando, né? Por que Deus permite o mal? Por quê? Então, já estamos entendendo desde as 9 horas, 9h02, que começou a escola dominical, até agora. Já citamos Deuteronômio 28 e estamos também atentos ao texto desta manhã, que vai falando sobre isso. Temos que entender Deus, temos que entender a história, o contexto em que se passa a história, e isso se repete nos nossos dias também. Por que Deus permitiu que esse mal viesse sobre a humanidade atualmente? Por que Deus permitiu vir essa Covid-19, esse vírus que está matando milhares, né? Não sei se chegou a 1 milhão, acho que já chegou a 1 milhão, não sei, milhares de pessoas. Né? Por que Deus permite que o mal venha, inclusive sobre a igreja? Porque diz a Bíblia que nós não somos daqui, mas nós estamos aqui ainda, somos peregrinos nesta terra, mas estamos aqui e o sol vem sobre todos. Agora, a bênção de Deus e a salvação eterna é só para você. É só para você e para mim e para nós. Para nós que procuramos obedecer ao Senhor e andar em retidão na sua presença. Amém, meus queridos irmãos? O irmão Davi pede para avisar os irmãos que estão aí nos assistindo, para que aqueles que deram seus nomes para virem participar da Santa Ceia, venham. Podem começar a vir para participar da ceia. Lógico, o irmão, o diácono vai organizar para que entre apenas de 2 em 2, mas aqueles que marcaram o seu horário, que venham. Mas vamos lá então, vamos continuar nossa aula. Tópico 1. Deus envia mensageiros. Para que não haja injustiça, e para alertar os seres humanos, Deus sempre estabelece uma aliança. E envia pessoas que podem ser simples leitores de sua palavra e observadores do mundo ao redor, como Esdras e Neemias.
ou profetas, especialmente dotados de capacidade espiritual para transmitir as palavras de Deus. Noé é chamado pregoeiro da justiça, num tempo onde não havia lei escrita, mas o bem e o mal, que só podiam ser classificados assim diante de Deus, já estavam na consciência humana. Então presta atenção, nada vem sem que antes Deus avise. Os irmãos já viram, tiveram noção, ou até viram, ou assistiram em vídeos de 2, 3 anos atrás, ou até mais, em que havia profetas profetizando o que nós estamos vivendo hoje. Que Deus avisaria, virá um grande vento e atingirá toda a terra. E muitos me buscarão, e muitos dobrarão seus joelhos diante de mim. E verão que eu sou o Senhor. Você está lembrado disso? Você já participou, já viu um vídeo desse? Em que Deus usando profetas lá atrás. Pode ter um ano, 6 meses, ou até anos, em que Deus avisou que viria um grande vento sobre a nação e sobre o mundo. E às vezes a pessoa está esperando uma tempestade, um vento muito forte, mas vento aqui indica tribulação, luta, angústia, enfermidade, e é o que está acontecendo agora. Esse mal não veio sobre o mundo sem que antes Deus não avisasse. Amém, meus irmãos? Se você já viu alguma profecia sobre isso, coloca aí, digita aí. Há profecias sobre o momento que nós estamos vivendo. Há profecias sobre o momento que nós estamos vivendo agora. Então Deus usa seus profetas, usa vasos, usa qualquer criança ou qualquer jovem ou qualquer pessoa para alertar o seu povo. Olha, não está do meu agrado. Deus sempre busca meios de avisar a sua igreja de que algo não está certo, de que ele vai permitir o mal, como ele permitiu agora. Deus está permitindo o mal porque ele lá atrás já avisou. Então Deus não é injusto, muito pelo contrário, ele é perfeito, ele é santo, ele é Senhor, ele conhece seu coração, ele conhece a sua igreja, conhece o nosso potencial, sabe o que nós podemos fazer para que ele seja glorificado e que as pessoas que estão distorcidas, estão desviadas, andando por caminhos ilícitos, elas se voltem para o Senhor. Elas se convertam ao Senhor. E se a igreja também, às vezes, em vez de andar reto, a igreja está andando por um caminho, né? Não buscam mais, não oram mais, não estudam mais, não leem mais. Oram quase nada, não tem mais temor. Eu vou ao culto, não vou ao culto porque está frio. Eu não vou ao culto porque está calor. Eu não vou à escola dominical porque está frio, está quentinho, gostosinho na minha cama. Eu começo a usar desculpas e já não tenho mais prazer em ir à casa de Deus. Aí ele fala, olha, vou permitir o vento. E vento é mal. Então, por que Deus permite o mal? Está alicerçada a minha obediência, como nós já falamos aqui várias vezes. Amém? Glória a Jesus. Continuando aqui então. No início do reinado de Jeroboão, sobre o recém-inaugurado Reino do Norte, onde Deus lhe deu a posse e proteção, mesmo sem merecer ser rei, ele promove uma apostasia absurda para rivalizar com o culto instituído pelo mesmo Deus em Jerusalém. Um profeta foi enviado ao rei e mostrou no que dariam seus atos pecaminosos contra Deus. E confirmou o seu envio com 2 milagres na frente do rei e do povo reunido. 1 Reis 13, 1 ao 7. Então Jeroboão já entra no governo sem merecer. De uma forma sem merecer. E estando lá, ele ainda promove culto e idolatria. Estando lá, ele ainda peca contra Deus. Faz tudo errado. Aí como não virar o mal? Aí não tem condições. Deus fala, Deus tem os seus, principalmente na antiga aliança. Ele tem os seus mandamentos, tem os seus estatutos. Anda na minha lei. Segue os meus estatutos. Anda na minha presença. Não peca. Não desvie. Aí o que o homem faz? A primeira coisa que ele faz, quando ele assume o poder, ele faz tudo o contrário que Deus mandou. Aí não tem jeito.
aí não tem jeito. Quando Deus fala, eu tenho que obedecer. Eu tenho que andar nos seus caminhos, nos seus estatutos. É algo prático, algo que não é difícil de os irmãos entenderem. Então, de cara, ele permitiu isso. E a história da redenção sobreposta à história do povo israelita mostra que Deus tem um propósito de recondução dos seres humanos a si, como sendo ele a fonte da vida tão necessária e desejada por eles. E para isso está sempre propondo correções de rota. Jeremias 35:15. Uma vez que as ações sempre trarão as consequências. Essa foi a tarefa dos profetas do Antigo Testamento que trabalharam nesse terreno inóspito do coração do povo até ao tempo de João Batista. Então eu vou repetir aqui. As ações sempre trarão as consequências. É lógico. Vamos tentar fazer uma comparação aqui? As minhas ações como ser humano, eu estudo, eu busco um melhor emprego, eu busco uma melhor qualificação. Lá na frente eu vou ter o quê? Um melhor emprego, uma melhor qualificação, uma melhor condição salarial que vai me dar os bens dos quais eu preciso para sobreviver. Um melhor carro, porque eu busquei. Agora, eu tenho preguiça, eu não vou estudar, eu não vou buscar, eu vou esperar as coisas caírem do céu. Lá na frente, eu terei as consequências disso. O próprio Senhor disse, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Aquilo que eu plantar, eu vou colher. Se eu obedeço o meu Deus, eu vou colher as bênçãos do meu Deus. Se eu desobedeço o meu Deus, eu vou colher o mal que Ele vai permitir que venha sobre a minha vida. É simples. É simples. Então nós, como igreja de Deus, temos que entender por que Deus permite o mal. Todo o nosso estudo vai responder essa pergunta. Por que Deus permite o mal? Porque o homem se afasta daquilo que Deus determinou para que ele fizesse. Essa que é a realidade. Porque a humanidade passa por esse vento forte? Porque a humanidade se desviou dos caminhos de Deus. Inclusive, às vezes dentro da própria igreja de Cristo. Então, Deus permite que venha o vento, mas sempre há um escape, sempre há uma solução. Nunca o mundo orou tanto, nunca o mundo se ajoelhou tanto diante de Deus. E é uma consequência. E pela história que estamos lendo aqui, pelo próprio rei Jeroboão, lá no povo de Israel, pela própria história, nós vemos que Deus permite que venha o mal, por causa da desobediência. Como também lemos lá em Deuteronômio 28, versículos 1 ao 14. Porque do 15 em diante, ele mostra o outro lado da história. Mas se me desobedecerdes, se andares em outros caminhos, se não andares nos meus estatutos, não seguires a minha lei, eu permitirei que venham as maldições sobre a sua vida. Ele falando para Israel. E isso também pode acontecer hoje sobre a igreja de Cristo, que somos nós, eu e você. Amém, meus queridos irmãos? Aí tem aqui um restinho. A história da redenção sobreposta à história do povo israelita mostra que Deus tem um propósito de reconciliação dos seres humanos a si, como sendo Ele a fonte da vida tão necessária e desejada por eles. E para isso, Ele está sempre propondo correções de rota, uma vez que as ações sempre trarão consequências. Essa foi a tarefa dos profetas do Antigo Testamento, que trabalharam nesse terreno inóspito do coração do povo, até o tempo de João Batista, que foi o último dos profetas ali. Mas tem aqui um quadrinho antes, que diz assim, Deus criou o mal, está na página 28 da nossa revista. Deus criou o mal? Debate teológico entre teólogos ao longo dos séculos. Quem criou o mal? Vamos ler? Quando Deus criou o bem, surgiu a possibilidade do mal, porque o mal é a ausência do bem. Isso não significa que Deus faz o mal, nem é responsável pela existência do mal. A responsabilidade de um pai é ensinar a seu filho sobre o bem e o mal, e a escolher o bem. Se o filho adulto depois vai e faz o mal, a responsabilidade não é do pai, porque a escolha é do filho. Aí eu lembro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4 em diante. Eis que todas as almas são minhas, assim como a alma do pai, também a alma do filho é minha, mas a alma que pecar, essa morrerá. Então o pai educa o filho, cria o filho, enquanto vai pelas mãos, quem dirige é o pai e a mãe.
Mas quando é adulto, o filho escolhe o seu caminho, em continuar no caminho que o pai ensinou ou mudar o seu caminho. A responsabilidade, ela é pessoal. Deus não faz o mal, mas permite que o mal seja feito. Quando a Bíblia diz que Deus traz desgraças, significa que Ele permite que aconteçam e transformem essas situações para cumprir seus propósitos. Isso é difícil de entender, porque ninguém gosta de sofrer, e Deus também não se alegra com o nosso sofrimento. No entanto, Deus tem sempre um propósito, mesmo quando não entendemos o propósito, Deus está do nosso lado, partilhando nossos sofrimentos e nos ajudando a superá-los. Deus está alegre com o sofrimento do homem? Não. Deus está alegre com essa pandemia e inclusive cristãos morrendo, crente morrendo, pastor morrendo de Covid. Deus se alegra com isso? Não. Deus tem prazer no sofrimento do homem? Não. Mas o homem se desvia e Deus, Ele não muda o seu caráter. Se Ele tem que punir, Ele pune. Por isso é um cuidado meu e seu, meus irmãos. Cuidado meu e seu. Não permitamos que Deus venha nos punir, que não venha pela dor, mas que venha pelo amor. Obedeçamos a Deus, andemos nos seus estatutos, sigamos a sua lei, oremos somente a Ele, não vamos idolatrar nada deste mundo, nada irá conosco. Nada do que temos aqui irá conosco. Então Deus é merecedor de toda a honra, glória, louvor, toda adoração e toda obediência da minha parte para com os irmãos. Nós devemos fazer a nossa parte em obedecer ao Senhor. Amém? Continuemos então aqui. Essa lista é longa e mostra profetas bem-sucedidos, como Natã e Gade, que trabalharam ao lado do piedoso rei Davi. Profetas mal-sucedidos, que sofreram com o povo, não ouvindo suas exortações, e ainda sofreram o dano junto com eles, como Isaías, Jeremias, Oséias, Amós, e ainda os que viveram no exílio, como Ezequiel, profetizando aos judeus cativos, e Daniel, profetizando aos vários impérios mundiais. Também mostra os profetas da restauração, que tiveram seus ministérios em tempos de miséria, no retorno do exílio, ajudar e ministraram a um povo não idólatra, mas frio espiritualmente, como Ageu, Zacarias e Malaquias. Então Deus usou vários profetas, colocou dentro do povo, mesmo lá em Babilônia, sempre colocando profetas, chamando o povo ao arrependimento. Venham ao arrependimento, convertam-se dos seus maus caminhos, voltem-se para a minha lei e os meus estatutos. Obedeçam a minha voz. Deus sempre colocou profetas, mas aqueles que diziam não, sofriam as consequências do seu mal. Então, por que Deus permite o mal? É porque o homem às vezes vira as costas para Deus, não dá ouvidos à voz de Deus. Se hoje ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, diz a palavra de Deus. Então, meu querido irmão, é algo para meditar, porque Deus permite o mal. Amém? Aleluia, glórias a Deus, aleluia. Irmã Simone está conosco aí, irmão Vicente, irmã Cláudio e Cláudia, Sebastião, João, André, eu estou sem óculos aqui, mas está dando para ler alguns nomes ali no cantinho, está todo mundo aí vendo a tela, né? Amém, meus irmãos? Graças a Deus, nós estamos com a nossa EBD, e eu já tomei uma aguinha, já descansei a garganta um pouquinho. Vamos voltar então ao tópico 2 da nossa lição desta manhã. Deus como soberano. Deus como soberano. Deus, desde que a história humana foi inaugurada, esta tem sido de pecado e afastamento por parte do homem e de busca e redenção por parte do Criador. Vou repetir isso, é importante. Desde que a história humana foi inaugurada, esta tem sido de pecado e afastamento por parte do homem e de busca e redenção por parte do Criador. É o homem pecando e Deus buscando o ser humano, e Deus querendo trazer de volta esse ser humano à comunhão com Ele. Deus nunca desistiu da gente. Deus nunca desistiu de nós.
Deus tem prazer em trazer o ser humano. Ele não quer o sofrimento do homem. Ele não quer que o homem se perca. Ele quer que o homem volte para a sua presença. Mesmo que haja separação por causa do pecado. Isaías 59:2. Não há perda do controle da história por parte de Deus. Assim, ele é o Senhor da história. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor, que era pagão, em um sonho, as coisas que iam acontecer em termos de geopolítica, em tempos após a vida dele. E este agiu de um modo terrível, Daniel 2:5, que só serviu para propagar ainda mais o conhecimento da soberania divina e registrar por escrito que ele, o Deus de Israel, é quem estabelece e derruba reinos. Ai do homem que busca ir contra os princípios de Deus. Ai do homem que desafia Deus. Ai daquele que é feito de barro, que Deus disse lá, que é como caco de barro, tenta enfrentar Deus, tenta ir contra a obra de Deus, tenta frear e perseguir a igreja de Deus. Coitado desse homem. Deus é soberano, ele é poderoso. Ele é Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. Então ele é soberano. Ele mostra que os homens, os reis se levantavam contra Deus. As nações se levantaram contra Deus e ainda haverá nações que se levantarão contra o povo de Deus. Perseguições ao longo da história aconteceram e ainda irão acontecer. E mesmo quando Jesus estiver governando o mundo lá de Israel, haverá ainda a última batalha. As nações se reunirão para irem contra o governo de Cristo. Mas diz a Bíblia que Jesus exterminará com os seus inimigos. A Bíblia diz que o Senhor, como rei, exterminará os inimigos do povo de Deus. Hoje, tem perseguições? Tem, e muitas. A própria foto aí da nossa revista da Escola Dominical, do capítulo 5, mostra aqueles perseguidores da Igreja de Cristo matando cristãos, né? Parece que, como é que é o nome? É islâmico, Estado Islâmico, perseguindo o povo de Deus e matando, degolando das formas mais terríveis aqueles que não negavam a Cristo, aqueles que se diziam cristãos. Então, perseguições, a história mostra isso, mas a mesma história mostra que Deus é o Deus da história. Ele é o Deus soberano. E só acontece aquilo que for permitido por Ele. Então, assim como os reis se levantaram, reis caíram. Adolf Hitler se levantou contra o povo judeu. Caiu, mesmo que houvesse, acredito eu, 6 milhões de mortes judeus. 6 milhões de mortes. Mas ele caiu. E a igreja só cresceu. Quanto mais tentam perseguir a igreja, quanto mais tentam frear a igreja, quem persegue se esquece que quem luta contra a igreja de Cristo não está lutando contra a igreja. Não está indo contra os cristãos da igreja, mas está indo contra o próprio Deus, porque a obra é dele. Então a história mostra Deus levantando reinos e derrubando reinos. Levantando reis e derrubando reis, porque ele é Deus. Ele é soberano sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Amém? Deus avisa a Abrão sobre o futuro de sua posteridade, com detalhes de tempos e movimentações. E no devido tempo, ele julga a Faraó, mostrando seu controle sobre o império humano. Ele leva Israel para Canaã e destrói as nações que ali existiam, por causa de suas iniquidades cometidas antes do chamado de Abrão. E durante a permanência dos descendentes de Jacó no Egito, por cerca de 400 anos, houve um tempo de espera para arrependimento por parte dos cananeus. E isso não aconteceu. Foram expulsos por um povo menor e menos preparados para a guerra, por causa de um ato soberano de Deus.
Vocês sabem que o povo de Israel era menor, não havia soldados ali. Eram homens e mulheres que tiveram que, no deserto, serem preparados. Queriam levar por amor, mas as nações vinham contra-atacar, vinham combater e matar o povo. Então o povo teve que pegar em armas. O povo teve que pegar em armas. Teve que se armar para lutar contra os inimigos. E quero te falar uma coisa. Hoje, o melhor exército do mundo é o exército de Israel. É o exército mais preparado do mundo, porque Deus sempre esteve com eles. E o povo, mesmo lá em Canaã, não venceu os inimigos porque eram bons. Não, porque Deus estava com eles. Tanto é que quando o povo pecava, como levaram lá o anátema para dentro da barraca, o exército foi lá tentar vencer, e perdeu. Na segunda vez venceu, mas na primeira perdeu porque havia pecado dentro do povo. E Deus não admite pecado dentro do seu povo. Igual hoje. Deus não se agrada de pecado dentro da igreja, dentro do povo dele. E ainda que esse pecado dure 1 ano, 2 anos, daqui a pouco sempre vai flutuar. Sempre vai aparecer o pecado. E ai daquele que está em pecado, e pensa que está enganando o povo, o pastor, o ministério, mas não engana Deus que conhece e sonda os corações. Então cuidado, não há como vencer batalhas sem a ajuda de Deus, não há. Houve um tempo de espera para o arrependimento por parte dos cananeus, e por isso não aconteceu. Foram expulsos por um povo menor e menos preparados para a guerra, por causa de um ato soberano de Deus. Deus precisava abrir o mar para você passar. Se precisar, ele vai ressuscitar o morto. Se precisar, ele vai curar o cego. Se precisar, vai descer fogo do céu, por você e por mim. Agora, se eu andar na presença dele, se eu estiver segundo os seus estatutos, segundo os seus mandamentos. E ele diz que os seus mandamentos não são pesados. Ele falou isso. O próprio Jesus falou. Não são pesados. Então, por que eu e você, às vezes, negligenciamos esse caminho, às vezes queremos olhar para o lado, desviar? A Bíblia diz que a gente não deve olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas para o alvo. O alvo é Cristo. Você tem olhado para o alvo, meu irmão? Você, minha irmã? Você tem olhado para o alvo, que é Jesus Cristo? Porque aí sim, ele vai abrir o mar para você. Mas também vai cair fogo sobre você se você não obedecer. Entenda, de uma forma metafórica. Hoje em dia Deus não atua assim, mas ele permitirá que venha a tribulação, o sofrimento, a dor. Ah, por que Deus permite o mal? Meus irmãos, igreja, por que Deus permitiu que aquela irmã, que era uma bênção, sofresse? Ele é Deus, nós já falamos aqui. Não tente entender a mente de Deus. O que ele permite que nós entendamos é isso, que se eu andar nos seus caminhos, seguir os seus estatutos, os seus mandamentos, se eu buscar somente a ele, não buscar a idolatria, se eu me entregar totalmente a ele, viver uma vida de santidade, ele vai me abençoar segundo a sua palavra, está escrito. O que ele permite eu conhecer, eu conheço, eu sei. Agora, se eu não obedecer, virão os ventos, as tribulações, as lutas. Por que Deus permite o mal? E nós estamos respondendo isso ao longo dessa lição. Séculos mais tarde, aconteceu um movimento inverso. Deus permitiu que a Assíria levasse Israel, o reino do norte, cativo, pelos mesmos motivos que eles herdaram a terra dos cananeus. E Judá, o reino do sul, é levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Isso está em 2 Crônicas 36, 17 ao 20. Não importa a força de um homem ou de um exército, todos são controlados por Deus para fazer levar a cabo os seus desígnios. Ele controla os tempos e os movimentos das sociedades humanas e as está levando para o cumprimento de sua vontade ainda desconhecida, por não haver vontade de conhecer. Então, ele é soberano. Ele é Deus, ele é Senhor, não tem como andar na contramão. Ainda que se levante o maior exército do mundo, ele é Deus, ele é soberano, e ele faz segundo a sua vontade. Ele permite o mal. Agora, se eu ando no bem, se eu ando na obediência, eu
terei bênçãos advindas da minha obediência. Amém? Você tem andado em obediência? Glória a Jesus. Vamos a um louvor então, Gabriel? Vamos a um louvor e eu volto com o tópico 3, que fala sobre Deus castiga com um propósito. Ele permite o mal, mas ele tem propósito nesse mal, ele tem objetivos. Deus sempre avisa antes, mas se não houver um conserto, ele castiga. Mas sempre para que haja o conserto e o retorno para a sua presença. Porque a gente está falando do poder de Deus aqui, né? E ele é Deus. Como explicar Deus? Como explicar a sua vontade, o seu querer? Por que ele ressuscita um e não ressuscita o outro? Por que ele cura esse e não cura aquele? Ninguém explica Deus. Ele é soberano, ele é Deus. E também não precisa ser explicado. Ah, não entendo. Não precisa ser entendido. Temos que obedecer ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Obedecer a Deus. Amém? Vamos então ao tópico 3 da nossa revista. São 10 horas e 13 minutos. Deus castiga com um propósito. Este subtítulo é difícil de explicar, uma vez que a cristandade está saturada com um evangelho de graça, onde o favor de Deus concernente ao perdão dos pecados e a remoção do poder do pecado para a condenação graça está sendo entendido como permissão para pecar ainda mais. Vão confundindo aí as coisas, né? E parece que está travando um pouquinho a imagem ali. Está um pouco fora, a voz não está casando? Amém? Não sei. Amém. Vamos lá então, amém. Então, as pessoas estão confundindo, né, o agir de Deus, a vontade de Deus, e tudo é graça. Não, é pela graça. Pode vir, venha como estáis e ficam como estáis. Não é bem assim, não. Tem que haver uma transformação de vida. Tem que haver uma transformação de vida. Amém? Não é venha como estáis e fique como estáis, não. É diferente. Ok? Vamos lá então. Esse entendimento faz com que a santidade não seja buscada, mas reinterpretada para as formas do século atual. Faz com que os seus adeptos se disfarcem entre a multidão de perdidos aos quais foram enviados e possam amenizar os impactos da entrega da mensagem divina. Acabam por massagear os egos. É verdade, é um evangelho onde se prega, já falamos isso, aquilo que se quer ouvir. Aquilo que se quer ouvir. E não a realidade, a palavra de Deus. Tem que haver poder nessa mensagem. A mensagem tem que haver transformação de vida. Tem que haver arrependimento, mudança de direção. E o evangelho hoje pregado em alguns setores mostram o evangelho fácil, de graça, para agradar aquele que está ouvindo a mensagem. E não o evangelho de transformação, de arrependimento, de volta ao caminho certo. E isso é perigoso. Amém? Assim como a criação de filhos nos dias atuais tem sido um assinte para que se formem homens e mulheres instruídos e experimentados para os revés da vida particular, familiar e social. Também o modo como Deus opera para preparar para si um povo tem sido denegrido na retórica das palavras e nas atitudes humanas. Mas será que Deus vai se contextualizar para moldar seu modo de fazer as coisas para ganhar os perdidos? Eu falei isso na última aula, né? Vou repetir, o grande escritor Bauman, ele disse isso, né? Que na pós-modernidade o homem se adequa como um líquido, se adequa a qualquer garrafa, ou qualquer invólucro, qualquer forma. A água realmente, ela toma qualquer forma. E ele diz isso, que o homem vai se moldando de acordo com o passar histórico, de acordo com a cultura, de acordo com o país. Então o homem vai se moldando. Mas Deus não diz assim. Ele diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Alguns irmãos reclamaram do som aí, mas irmãos, o som aqui está normal, tá? O som está normal, regula aí o seu aparelho, aumenta mais o seu aparelho, porque o som aqui está normal. Está dando para ouvir direitinho, estou com o meu celular também aqui, está tudo certinho, tá? Ok? Então, o homem, segundo alguns teólogos hoje em dia, não, passaram os 2000 anos, nós estamos já em 2021, então eu posso entender Deus de uma forma diferente. Eu posso entender o agir de Deus de uma forma que
o século XXI entenda. Para quê? Eu não posso pregar como pregava antigamente. É certo que a humanidade vai evoluindo, as coisas vão passando. Mas o próprio Deus disse, as palavras dele não podem passar. O que era pecado é pecado. Não tem como negociar isso com Deus. E tem pessoas negociando isso com Deus. Pode vir. Do jeito que você tiver, pode vir. Né? É pela graça que nós somos salvos. Deus não olha isso, não olha aquilo, não olha aquilo. Mas Deus olha sim. Deus observa a sua vida. Deus chama uma igreja santa. Deus chama um povo preparado. Um povo que tem que discernir, ser diferente da sociedade que está lá fora. Eu não posso ser igual as pessoas que estão lá fora. Eu não posso agir como age um ímpio. Eu não posso falar como fala um ímpio. Eu não posso ir a lugares que o ímpio vai. Eu sou a igreja de Cristo. Então, eu não posso aceitar, né, que algumas pregações, né, de algumas pessoas que querem encher igrejas aí, pegam um evangelho fácil, um evangelho sem transformação, um evangelho sem conversão, sem arrependimento, sem perdão, sem nada. Vinde como estáis e ficai como estáis e vamos para o céu junto. Não é bem assim, não. Deus quer uma igreja preparada, um povo zeloso de boas obras. Né? Uma igreja, uma noiva que tem as suas vestes brancas como a neve, imaculada. Que realmente ele possa contar que quando ele arrebatar a igreja, nós possamos subir. E ficarão de fora dessa subida aqueles que negligenciam, aqueles que rejeitam essa palavra. Medite bem sobre o que eu estou falando com você. Voltando ao texto do título, observamos que as ameaças de correção já tinham sido feitas. Essas correções que Deus utiliza são os males que o pecado trouxe ao mundo. É o pecado que traz o mal. Por que Deus permite o mal? Por causa do pecado. O pecado permite que o mal venha. Assim foi na história. Assim foi com o povo de Israel. Tem o pecado atrai o mal. Agora, quando o povo andava diante de Deus, quando o povo andava nas suas diretrizes, quando o povo era santo, o povo obedecia, Deus abençoava. Josué orou, a terra parou e o sol ficou naquela posição enquanto o povo não venceu. Então, nós sabemos que as coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus, mas eu tenho que estar na presença de Deus. Eu tenho que entender que Deus age de acordo com o agir do ser humano. Então, o pecado traz o mal. Não é Deus que traz o mal. Deus permite o mal por causa do pecado. Eu tenho que entender isso, você, meu irmão, tem que entender isso. Essas correções que Deus utiliza são os males que o pecado trouxe ao mundo. Doenças, cataclismos, guerras, infortúnios pessoais, coisas designadas como mal ou trevas, em Isaías 45:7. Quando há obediência, Deus se encarrega de proteger seu povo de tudo isso. Do contrário, basta ele retirar o seu favor e essas coisas avançam sobre nós, uma vez que não tem fidelidade alguma em si mesmas. Em todos os movimentos da história foi mostrada a correção de Deus ao seu povo e oferecida a opção de voltar para Deus. Então, Deus sempre falou, povo, está em pecado, mas eu tenho aqui um caminho para você voltar. Existe uma correção, vocês querem? Voltem para a minha presença. Ah, não quer não? Virão sobre vocês males e tribulações. Virão sobre vocês perseguições. Virão coisas que não agradam a Deus. Porque vocês, eu já mostrei o caminho. Vocês estão errados? Deus não pune diretamente. Ele avisa e mostra um caminho para que a pessoa volte para o seu caminho. Mas muitos não escolhem voltar, querem continuar no seu caminho de pecado. Aí, Deus, no seu caráter, em dar a liberdade ao homem de escolher o que fazer, nós chamamos de livre-arbítrio, esse homem escolhe voltar, é abençoado. Escolhe não voltar, perece. Vai para a condenação eterna, segundo a Bíblia. Não sou eu que digo, quem diz é a Bíblia. Amém? Irmão Vicente, quer dar uma palavrinha aqui rapidamente? Ô Gabriel, quer vir aqui? Amém? Nós estamos com a visita aqui de alguns irmãos. Tá, amém. Nós estamos somente no YouTube. Avisa, por favor, irmãos do YouTube, que o Facebook caiu. Por favor, os irmãos avisem aí. Por favor, avisem aí para os irmãos aí, Gabriel também pode avisar, que o nosso Facebook caiu, nós estamos somente pelo YouTube. Amém? Vamos continuar então? Não podemos parar. Infelizmente caiu o nosso canal aqui do Facebook. Mas estamos ainda no YouTube e tem grande parte aqui no Facebook, né Gabriel?
Grande parte dos irmãos estão no Facebook. Se você conseguir fazer voltar, amém? Vamos lá então? Não quer dar uma palavrinha então não? Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos aí. Tem aqui a visita do irmão Diácono Vicente, do Gabriel e da Tabata. Estão conosco aqui também um pouquinho. Vieram participar da ceia. Estão um pouquinho aqui conosco, graças a Deus. Sem problema, não tem aglomeração. Pode ficar à vontade aí, tá, meus irmãos? Fica à vontade. Vamos continuar então, meus irmãos. Então, em todos os movimentos da história, foi mostrada a correção de Deus ao seu povo e oferecida a opção de voltar-se para Deus. Deus hoje também te convida, meu irmão, ou você visitante, ou você que está aí vendo o vídeo, mas não é cristão ainda. Deus nos convida a voltarmos para os seus caminhos. Ele colocou um caminho. Sabe como é que é o nome desse caminho? Jesus. Ele mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Amém? O irmão está falando que aumentar mais um pouquinho, aumentar o som. Tem que ser vocês aí, meus irmãos. O som aqui está saindo normal, Gabriel. Não é isso? Então ele vai aumentar aqui um pouquinho para você, meus irmãos. Quem está pedindo aqui é a irmã Genilda. Os irmãos estão reclamando do som ali, que está baixo. Mas, por favor, os irmãos também que estão aí em casa, coloca no máximo aí. A gente está quase acabando aqui. Acontece isso, é muita transmissão pelas redes sociais e pode acontecer isso. Amém? Mas vamos lá, vamos lá. Estão pedindo para aumentar aqui, se você puder aumentar aí, tá? Amém? Já aumentou aqui, meus irmãos. Por favor, nos dê um retorno aí. Os irmãos estão em casa e avisem os irmãos que o Facebook caiu, não sei se já voltou. Estamos tentando voltar com o Facebook também. Amém? Voltou o Facebook ainda não? Ainda não. Amém. Vamos lá, irmãos. No caso de Judá e Jerusalém, foi estabelecido um tempo exato de correção como sinal da proposta divina da redenção. Eu fico pensando hoje em dia, nessa pandemia, Deus permitiu que o mal viesse, inclusive para a igreja. Aqui, ó, nós não podemos congregar juntos. Não podemos estar juntos. Ele permite o mal e tem um tempo de duração desse mal para que o homem se conserte. Eu fico me perguntando, será que a igreja tem alcançado esse querer de Deus para que esse mal possa vir à cura? Será que nós estamos buscando aquilo que Deus realmente quer nesse momento de pandemia, né? E que é justamente algo que Deus está esperando. Orar mais, consertar mais, voltar-se mais, abandonar as coisas pecaminosas. Será que esse tempo está acabando? A igreja tem feito aquilo que tem que ser feito para que nós possamos ver Deus derramar cura sobre este mundo, essa nação, este mundo? Porque o mal está sobre todos. Todo mundo está sofrendo com essa Covid. Então, aqui diz que há um período de Deus para que acabe esse mal. Deus estabeleceu um período que o povo lá ficasse, lá no Egito. Deus estabeleceu um povo para Babilônia. Então, Deus estabelece um tempo para que haja esse mal. Qual será o tempo de Deus agora para nós, para que esse mal, essa Covid acabe, venha uma cura, uma vacina, vacinou, acabou a doença, acabou, todo mundo volta ao seu normal? Deus está esperando alguma coisa. Conserto, oração, abandono de idolatria, alguma coisa. E talvez não seja nem da igreja, a igreja também. Mas o mundo está se afastando cada vez mais de Deus. E a igreja tem pregado que tem que voltar para Deus. Então nós temos que nos preocupar com relação a esse tempo. Meu Deus, já tem quase 2 meses que a igreja não... 2 meses, parece que a igreja não se reúne. Será que nós temos feito aquilo que Deus espera de nós? Vai voltar? Não, então o Facebook não vai voltar, só pelo YouTube mesmo. Infelizmente, vários irmãos ali não conseguiram. Irmãos, mas manda para o grupo aí se alguém conseguir entrar no Facebook. Mas no YouTube é muito mais fácil conseguir entrar do que no Facebook, né? Amém, meus irmãos? Então, infelizmente, nós perdemos a conexão do Facebook. Entra no YouTube, é a mesma transmissão, a mesma imagem, o mesmo som. Amém? Vamos continuar aqui então. Então, cuidado, vamos ver qual o tempo de Deus para essa pandemia, porque o mal ele permite. Não porque ele tem prazer, mas porque o homem, pelo seu pecado, é que traz o mal. É pelo pecado do homem. Glória a Jesus. Então, irmãos, caiu aqui o vídeo, não tem problema não. Vamos fazer então o fechamento, a conclusão da nossa lição de hoje, né? Que tem essa pergunta: por que Deus permite o mal? Por que Deus permite o mal? O mal e as trevas morais não existem por criação divina, da mesma forma que os céus, a terra, a luz e os seres humanos. A luz espiritual e o bem estão intimamente ligados à sua santa presença.
O afastamento de Deus implica na retirada de seus benefícios, ficando o vácuo espiritual aberto para o mal e as trevas. E não adianta questionar se é justo ou não, uma vez que quem comete a infração, tendo sido avisado das penalidades antes e por várias vezes, não tem o direito de reclamar. Essa é a conclusão do nosso estudo dessa manhã. Então, Deus permite, Ele é Deus, Ele pode fazer isso. Ele pode, Ele é Deus, Ele é Senhor. E o homem que não se volta para o conserto, ele então sofre as consequências dos seus atos. E não adianta reclamar, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é Senhor. Eu não quero dizer com isso, meu irmão, não me entenda errado. Não é que todo mal que você sofre porque você está em pecado, não é isso não. Não é isso não. Isso está diante da soberania de Deus.